compensar estados para reduzir o ICMS dos combustíveis e tentar conter a alta dos preços. Sobre isso, vamos conversar agora com o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Deputado, bom dia. Obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Jornal da Manhã deste domingo. Bom dia, Vitor. Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade, esse espaço de falar de uma iniciativa tão importante do governo federal. Pois é, qual a avaliação do senhor deputado em relação às medidas que foram propostas? Os governadores têm se queixado bastante, apesar dessa promessa do governo de ressarcir a perda de arrecadação. Os estados ainda têm reclamado bastante, deputado. Vitor, no meu ponto de vista, os governadores têm reclamado mais. Não é por questão de arrecadação, não é por uma inviabilidade do gerenciamento das suas contas. É simplesmente por um incômodo mais vinculado à questão eleitoral neste momento, né? Os governadores, alguns governadores, né, não vamos generalizar, que já estavam contando como certa indignação do povo neste momento. E, por outro lado, há também um ataque, né, de alguns críticos dizendo que essa iniciativa vem exclusivamente por este motivo, e a gente precisa deixar isso bem claro. Este, na verdade, é o pior momento em relação ao acréscimo do valor do preço dos combustíveis no mundo inteiro. Então, o governo Bolsonaro já vem reagindo em alguma medida e agora essa medida que vai ser ainda mais impactante devido ao pior momento desse acréscimo, né? Repito, uma questão mundial e não exclusiva do nosso país. Nós estamos até numa condição privilegiada se compararmos percentuais de acréscimos em outros países, né? Alguns deles até enfrentando já um início de desabastecimento. Não é a nossa realidade aqui. E aqui em Minas Gerais, por exemplo, o governador Zema não teve nenhuma grande resistência a isso. Na verdade, elogiou o projeto, assim como outros governadores também, em menor número, é claro. Mas eu vejo esse incômodo, essa indignação muito mais vinculada à questão eleitoral do que à questão do gerenciamento das suas contas. Deputado, bom dia. Vamos falar da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos? Gostaria de saber o seu balanço da presença dele lá na Cúpula das Américas, também ontem que teve a motociata em Orlando. Carolina, bom dia. Como sempre, né, o presidente Bolsonaro dando um exemplo de diplomacia. Teve primeiro lá o encontro com Joe Biden, né, que foi, naquele momento eleitoral, uma pessoa que não era a opção do presidente Bolsonaro, né, não tinha tanta proximidade, e agora ele dá uma demonstração de chefe de Estado, de que a pessoa certa está ocupando esse posto, né? Teve um diálogo aparentemente muito bom com o governo americano, que é o governo atual, né? O Joe Biden e sua equipe, que tem um viés mais progressista. O presidente Bolsonaro tem os seus posicionamentos mais políticos e ideológicos à esquerda, mais conservador, mais similar ao Partido Republicano, mas hoje está representando o Brasil como chefe da nossa nação. Então ele consegue de maneira muito tranquila esse diálogo e essa até aproximação com o governo americano. E a motociata, né, não podia ser diferente. O presidente Bolsonaro também demonstra uma aglutinação de apoiadores, um envolvimento de apoiadores, melhor dizendo, pela sua simpatia, pela sua conexão muito próxima, né, com o povo brasileiro. E este povo brasileiro também, em alguma medida, reside fora do país, né? Continua com apreço, né, pela nossa nação. E hoje lá muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos prestigiaram o presidente Bolsonaro nessa motociata. Até me surpreendeu. Eu não tinha dúvida que juntaria alguns apoiadores, né, para essa motociata, mas pela quantidade, né, de acordo com as imagens que recebi, ficou bem acima do que a gente esperava. Zé. Salve, muito bom dia, deputado. Deputado, eu queria voltar a esse projeto aí de tentativa de redução dos preços dos combustíveis. Eu tenho ouvido aí de representantes do setor problemas com relação ao pró-álcool, né? O pró-álcool tem incentivos e diz que não pode concorrer de igual para igual com a gasolina. Pois é, Zé. Eu entendo como até uma necessidade desse incentivo, né, aos biocombustíveis. Por isso, uma das PECs, né, de toda essa iniciativa, ela traz esse benefício, né, à comercialização não só do álcool, como também de outros combustíveis que estão nessa mesma categoria. Eu não consigo imaginar que isso tenha sido uma medida errada, não. Entendo que, até porque, Zé, nós temos, né, no Brasil uma produção do etanol muito grande. E não apenas
Para o consumidor, isso é um benefício, mas também para produtores que geram milhões de emprego no agro brasileiro, na produção de cana-de-açúcar, né, que é o produto que dá origem ao nosso etanol. Então, eu vejo como também uma medida importante e necessária neste momento. Ô, deputado, permita tocar em outro ponto também. Queria falar com o senhor sobre as pesquisas eleitorais que já foram divulgadas, os últimos levantamentos. O senhor deve estar acompanhando. Essa semana mesmo tivemos as divulgações por vários institutos de pesquisa. Qual a leitura que o senhor faz desse cenário atual que está desenhado? Ô, Vitor, a minha leitura, eu não tenho nenhuma visão fantasiosa em torno disso, sabe? Eu não vou ficar fazendo teoria da conspiração e dizer que esses números são totalmente montados, né? Que que institutos de pesquisa vão lá e colocam os números que eles querem. Mas eu ainda acredito que o método de pesquisa ele está defasado. E nós podemos verificar isso de acordo com fatos. É o que aconteceu em 2018, o que aconteceu em 2020. Na eleição aqui de Minas Gerais, eu vou repetir, dar um grande exemplo aqui de Minas. Romeu Zema, faltava 4 dias para a eleição, estava com 11%. Abriu a urna no domingo, teve 42%. E será que as pessoas, de um modo geral, mudaram de opinião assim nos últimos 3 dias? De 11 para 42? Ou o método não está adequado? A mesma coisa nas eleições municipais. A gente verificou erros em diversas capitais. Manuela Dávila venceria em Porto Alegre, tomou uma virada, né? Será que foi uma virada mesmo? Os institutos de pesquisa que apontavam de maneira errada. E, coincidência ou não, sempre favorecendo em números de pesquisa a esquerda, né? E na hora de apurar os votos propriamente ditos, a gente percebe um número diferente, né? A direita levando maior vantagem nas urnas. E é o que eu imagino que deve estar acontecendo em relação a essas pesquisas apresentadas agora. Não duvido que haja, sim, uma manipulação proposital, isso eu não descarto de maneira alguma, mas eu ainda prefiro acreditar que os métodos de avaliação que não estão em consonância com aquilo que realmente representa o eleitorado brasileiro. Um outro exemplo que a gente dá, e no método científico talvez isso não seja levado em conta, mas para nós, pobres mortais, mas racionais, como imaginar que o presidente Bolsonaro, que vai em qualquer lugar e é recebido como um popstar, qualquer lugar do Brasil e agora até fora do Brasil, é recebido com todo esse carinho, com todo esse apreço, e o ladrão de 9 dedos não pode sequer aparecer publicamente, eu não estou nem dizendo estar no meio do povo, como o presidente Bolsonaro faz, não, mas sequer uma aparição pública. Todo lugar que ele vai é sempre um ambiente muito, mas muito controlado. Aqui em Contagem, por exemplo, foi pífia a participação do povo e teve que ser, na verdade, viabilizado só através do controle dos partidos, PCdoB, PSOL, PT. Eles é que faziam esse cadastro até para poder evitar, né, que o povo de verdade, não os militantes, não os ativistas, não os contratados por esses partidos, se fizesse presente. Então eu não consigo imaginar, pelos fatos, pela realidade, que essas pesquisas demonstrem o que realmente o povo brasileiro está sentindo e tem de opinião neste momento. Muito bem, conversamos aqui com o deputado Júnior Amaral. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença aqui. Valeu, bom domingo. Eu que agradeço. Um grande abraço.